Oi, amigas, bem-vindas à semana 2 do desafio Tentando Construir uma Melhor Versão de Mim Mesma. Então, os objetivos dessa semana eram eu tentar falar o máximo de inglês que eu conseguisse com vocês e estudar, porque as provas de segunda frequência estão aí a bater a porta. Eu precisava focar nos estudos e continuar a fazer os hábitos que eu fiz a semana passada e tentar melhorar cada vez mais aos poucos. Só que essa semana foi acontecendo de uma maneira bem imprevisível. Eu não estava a me sentir bem, para continuar a fazer as coisas. Houve momentos que eu simplesmente queria desistir, eu não queria fazer mais nada. Eu não estava a entender o porquê disso estar a acontecer. Eu programei a semana de uma maneira tão bonitinha, eu fiz as coisas certinhas, o plano, pelo menos no papel, estava ok, os objetivos estavam traçados, as coisas estavam a correr bem, na minha ótica estava a correr tudo bem. Só que houve momentos que de repente tudo desmoronou. Eu estava sem motivação nenhuma, sem disciplina nenhuma, eu simplesmente estava a seguir o fluxo. Ao longo do vídeo, vocês vão ver que a única coisa que eu fui fazendo foi estudar, porque eu realmente precisava estudar. E, foi a única coisa que eu consegui fazer. Eu tentei gravar vídeo, falar inglês com vocês. E houve momentos que eu, não estava a gostar do resultado, não estava a gostar de nada, eu estava a me irritar com tudo. E os únicos textos que mais ou menos eu estava a gostar era quando eu calava minha boca, eu não falava nada, eu não mostrava meu rosto, apenas fazia as coisas, vocês iam ver o que eu estava fazendo e simplesmente assim. Eu achei que isso ia durar pelo menos segunda-feira. Tudo bem, o primeiro dia da semana, depois ia melhorar, mas não melhorou. E conforme os dias iam passando, eu fui me sentindo cada vez mais ansiosa. Como eu disse, houve momentos que eu simplesmente não queria fazer nada, eu só queria deitar, descansar e esquecer por um instante todas as mentiras que eu tinha definido para mim. Eu me sentia muito pressionada pelos meus próprios objetivos. Parecia que eu precisava acertar tudo de uma vez e isso me deixava cansada emocionalmente. Em alguns momentos eu realmente pensei em desistir, como eu já disse, mas depois eu me lembrava de uma coisa: o meu futuro depende das escolhas que eu faço hoje e ninguém pode construir os meus sonhos por mim, certo? Por exemplo, na terça-feira, depois da aula de ética, eu estava um pouquinho mais feliz. Era terça-feira, normalmente às terça-feiras eu já não tenho mais energia para a semana, mas eu estava ok, no período da manhã eu conversava com a minha amiga, assistia a aula. Depois de a gente assistir a aula de ética, a gente foi num lugar mais sossegado para estudar, a gente estava a conversar. E vocês vão ver, no vídeo que está a passar agora, que eu tava, aí caminhando, para o lugar. E depois a gente começou a bater um papo, conversas. Eu tava a fazer piadas conforme... quando vocês não vão ver, pelo menos eu teria o som. Mas eu tava a fazer piadinhas, conversar, ali distrair, porque ela tava a estudar. Ela já tava a começar a estudar. Eu ainda não, tava a organizar minhas coisas para estudar. Eu tava simplesmente sorridente, eu tava feliz. Eu, não sabia onde que aquela felicidade tava a sair, mas eu tava bem até então. Essa romântica. Me motiva. Vai colar. Você é uma pessoa, às vezes. Um conselho para antes de você estudar, matem quem está vos atrapalhando. Bom dia. Tem comportamento de mosquito. Vou te contar o babado. Não falar estuda, Jocinha. As cartas regulares, os outros vamos colocar automóvel. Amiga, vamos para um carro.
Passa o lips. Passa o lips como faz bem. A minha amiga vai tirar dinheiro. A amiga tira dinheiro. Você está com minha credit card? Say it in English, please. Credit card. I need money. I'm considered a rich woman. Só que depois eu também comecei a me sentir desconectada de mim mesma, tipo como se eu fosse uma impostora no meu próprio corpo. Eu não estava a entender de onde isso estava a sair, mas eu me sentia como uma impostora, como se eu não pertencesse no meu próprio corpo, na minha própria vida. Eu me perguntava se era realmente capaz de alcançar tudo aquilo que eu tinha planeado. Eu tentava escrever, né, refletir e entender o que estava acontecendo, mas nem sempre encontrava as respostas. E olha que eu tentei muito. Com o tempo, percebi que talvez eu não estivesse falhando, talvez eu estivesse apenas passando por uma fase normal de adaptação, quando saímos da zona de conforto, né? É comum sentir medo, insegurança e ansiedade. Isso não significa que estamos no caminho errado, muitas vezes significa exatamente o contrário, que estamos crescendo. Se você, por acaso, também está passando por uma fase de mudança, quero que saiba que perder a motivação de vez em quando é normal. A disciplina continua quando a motivação desaparece. Não precisa fazer tudo perfeitamente, apenas continue dando pequenos passos. E foi isso que eu tentei. Eu fui tentando dando pequenos passos conforme as coisas iam acontecendo. Fui dando espaço a mim mesma de tentar refletir aos poucos, estudar. Apenas a única coisa que eu fiz nesse vídeo, eu só estudei. Eu tentei o máximo focar nos estudos e esquecer outras coisas. Mas eu estava seguindo o fluxo da vida, tipo as coisas que eram muito, muito obrigatórias para mim, que eu não podia sentar e não fazer apenas de estudar. Porque o resto eu não fiz, eu não me exercitei, eu não me alimentei direito. Eu ficava horas e horas no telefone, mas eu tentava estudar. A única coisa certa que eu acho que eu fiz nesse vídeo foi estudar. Sabem aplicar? Eu tenho 7 aulas. Se fosse assim, eu ia acabar na segunda-feira. Né, mano? Ué, caiu. Então, mesmo esse dia, acho que foi na quarta-feira, eu saí da universidade super cedo. Eu cheguei em casa às 10 horas. E eu encontrei o filme do Bob Marley, a da One Love. Eu fiquei a assistir o filme até às 12. Eu queria fazer outras coisas. Eu estava um pouquinho motivada para fazer algumas coisas que me bateram na cabeça. Mas aí fiquei apenas a assistir, porque eu fiquei mais motivada a assistir o filme do que a viver a minha própria vida, se vocês terem noção. Só que as obrigações chamam. Eu fui à escola de condução, como sempre, porque eu não posso faltar. E foi isso.
E algumas coisas que me ajudaram foram diminuir a pressão sobre mim mesma, celebrar pequenas conquistas, descansar sem culpa quando necessário e lembrar que o progresso é melhor do que perfeição. Para vocês entenderem que a única coisa que eu realmente fiz foi estudar e eu foquei nisso. Eu disse, o resto eu não quero saber agora. Eu vou focar apenas em estudar, vou estudar o máximo que eu conseguir e vou celebrar isso. Em vez de colocar mais pressão em mim, porque eu não estava a me entender como pessoa, eu estava me sentindo impostora no meu próprio corpo e a única coisa que eu conseguia fazer era estudar, e então foi isso apenas que eu me dediquei, foi em estudar, porque eu não estava encontrando mais outra coisa para fazer. Quando eu olhava para outras coisas eu falava, eu não quero fazer isso, eu não me sinto bem a fazer essas coisas, simplesmente eu não queria, meu corpo não trabalhava junto com o meu cérebro planeava uma coisa e o meu corpo fazia outra coisa. E eu fui continuando fazendo as coisas do dia a dia, fazer o jantar, comer, fazer essas coisinhas pequenininhas, mas nada que tenha a ver realmente com o meu crescimento em si, principalmente físico ou aquela cena de self-love. Praticamente estava me odiando todos os dias, eu falava qualquer asneira para mim mesma, que vocês não têm noção, principalmente nesse dia. Eu me lembro muito bem, eu estava um pouquinho assim, engraçadinha com meus irmãos. Houve uma pessoa que me disse sempre que eu estou muito engraçadinha porque eu não estou bem. Eu confio na palavra dessa pessoa porque simplesmente me conhece muito bem. E disse, você está a me ligar, estás muito engraçadinha, é porque não estás bem, o que é que se passa? Vamos conversar. E a gente conversou durante horas. E é isso que acontece de vez em quando, nem sempre a pessoa que está muito sorridente é a pessoa que está mais feliz. E nesse dia eu estava simplesmente com a cabeça cheia, eu estava fazendo as coisas só por fazer, estava a rir por rir, estava a fazer brincadeiras, palhaçadas, porque, enfim, e é isso. E aos poucos eu fui percebendo melhor ainda que a mudança não acontece em um dia, ela acontece aos poucos, através das pequenas decisões que tomamos todos os dias. E mesmo quando parece que nada está mudando, você está mais perto dos seus objetivos do que imagina. Então foi isso que aconteceu durante essa semana. Eu não consegui ter motivação nem disciplina suficiente para gravar os vídeos em inglês e conversar com vocês da forma como eu planejei. Eu até tentei, hoje, domingo, dia 14, é a hora que eu tô a terminar de editar esse vídeo. Tentei narrar o vídeo em inglês, mas realmente eu não conseguia, eu estava muito insegura. E eu me senti muito mesmo insegura, sem saber exatamente o que fazer ou como lidar com tudo o que estava a sentir. Por isso decidi narrar esse vídeo mesmo em português para vocês. Espero que não me crucifiquem tanto como eu já me crucifiquei. E eu quis mostrar mesmo uma experiência realista do que realmente aconteceu nessa semana, não tapar o sol com a peneira, apenas mostrando a realidade, que eu não fui uma pessoa
mais disciplinada do mundo, não fui a pessoa mais organizada, mais controlada, mais perfeita. Foi apenas eu, uma jovem de 20 e poucos anos, a tentar tornar-se a melhor versão de si mesma, a tentar construir hábitos melhores e a lutar pelos seus objetivos. E quando as coisas ficam difíceis. E espero que de alguma forma vocês consigam entender o que eu realmente quis transmitir com este vídeo, que foi a minha realidade. E eu não quis embelezar nadinha mesmo disso. Eu só quis mostrar a vocês o que aconteceu comigo.
O quarto da mamãe tá quase. O colchão tá fechado.
Então foi isso que aconteceu. Eu decidi pelo menos partilhar a realidade do que vivi, porque este desafio não é sobre ser perfeita, é sobre tentar aprender, cair, levantar e continuar. E espero que na próxima semana eu consiga fazer melhor, ser mais consistente e concluir algumas das coisas que planeei. Mas, acima de tudo, eu espero continuar a aparecer e não desistir. Porque no final das contas, isto é uma jornada. A vida não foi feita para ser perfeita e este canal existe exatamente para mostrar a realidade de alguém que está a tentar mudar a sua vida. Um dia de cada vez. E é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis transmitir. E obrigada por me acompanharem nesta caminhada, por todo o apoio e por fazerem parte deste desafio comigo. Então é isso, amigas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, seguir-me nas redes sociais, partilhar este vídeo com alguém que também esteja numa jornada de mudança e crescimento pessoal. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!